E o vídeo de hoje nada mais é do que a solução para o seu SSD que está extremamente lento. A sua máquina e o seu computador, assim como esse aqui atrás, ó, você foi ligar ele hoje e está sentindo que ele está muito mais lento para ligar que o normal. Tá parecendo aquele HD velho e convencional que você tirou da sua máquina para fazer esse upgrade. Você não sabe o que fazer? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que eu faço para solucionar esse problema e acredito que ele vai ajudar você a solucionar o seu também. Fechou? Então bora lá, vem comigo e vamos para esse conteúdo que vai estar bem top. Bom, galera, vamos lá. E aqui tá o PC que tá extremamente lento aí na hora de fazer a inicialização do Windows. Ele tava naquela bandeirinha já fazia bastante tempo e agora ele mudou a tela, saiu a bandeirinha do Windows. Tá esse loading aí que vocês já conhecem. E cara, um HD com SSD não é comum essa demora de inicialização, a não ser que tenha algum problema físico, algum problema de hardware no seu SSD. Eu vou apresentar para vocês o que é um SSD por dentro para a gente começar a ter uma breve noção. Então aqui a gente tem um SSD. Vocês viram que ele é bem pequenininho. Tá? O NVMe ele também é praticamente a mesma coisa, né? Só que ele é mais curtinho aqui, às vezes mais comprido e muda a conexão, que já é uma conexão mais veloz. Tem SSDs aí, NVMe, que pode chegar a ser 10 vezes mais rápido aí, até 15 vezes mais rápido com SSD comum. Desses aqui que é de 500 MB aí, 300 de leitura. Essa média aqui já resulta num ótimo desempenho quando a gente troca de um HD convencional, aqueles mais lentos, para um desse. Então, basicamente aqui, ó, esse SSD aqui é um SSD de 240 GB. Então aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é a controladora das memórias, tá? Aqui são duas memórias, uma de 120, outra de 120, tá? Se o seu for de 480, vai ter outros dois chips de memórias BGA soldados aqui. Beleza? E o que pode acontecer com a lentidão do seu SSD, inclusive se você só estiver usando apenas um, a controladora pode estar com defeito, tá? Ou foi até mesmo algum tipo de atualização do Windows, alguma coisa do tipo, e você precisa fazer o quê? Uma reinstalação do Windows. Tente fazer o backup por uma case aí em outro computador para você não perder os seus arquivos, tá? Se o seu SSD estiver saudável, você vai conseguir acessar, vai conseguir fazer backup. Se às vezes você colocar numa case e colocar em outro computador e não conseguir apegar os arquivos, né? Fazer com que ele abra como se fosse um pendrivezinho ali, um disco realmente de armazenamento. Se ele não reconhecer e não conseguir, realmente o seu periférico, né? O seu SSD está com defeito. Aí já começa a complicar um pouco. Eu recomendo que vocês procurem um especialista em recuperação de dados. Mas basicamente a lentidão de um computador com SSD que demora muito a iniciar pode ser um defeito no chip. Voltando aqui para o PC, galera, vamos fazer o seguinte. O usuário desse computador aqui falou para mim que ele usa dois SSDs. Um é dessa marca aqui, ó, Zadak. E a gente vai abrir o computador do outro lado aqui. Vamos desconectar, ele reiniciou. Vamos dar um del aqui, vamos dar um del para a gente entrar na BIOS. Vai ver que tipo de SSD a gente está usando aqui. Ele até travou já a BIOS. Tendo em vista o que eu falei para vocês, às vezes pode ser algum defeito em um dos SSDs. E para a gente tirar a tema, a gente vai fazer, primeiro de tudo, um reset de BIOS para ver se não é alguma configuração na BIOS que está fazendo esse computador dar essa tela azul. E por que a gente vai fazer aqui um reset de BIOS, galera? A gente viu que a gente não está conseguindo nem entrar na BIOS do computador. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um reset semi-OS aqui, desconectar a pilha da placa-mãe aqui, que está debaixo da nossa placa de vídeo, e vamos primeiro resetar essa BIOS aqui para ver se vai resolver em alguma coisa. Ó, a pilha já está fora da placa-mãe e basicamente a gente vai com o computador aqui, né, com o cabo fora da energia. Vamos segurar aqui durante alguns segundos só para desenergizar os capacitores, tirar toda a energia da placa-mãe. E aí sim a gente encaixa a placa de vídeo de novo. A gente já pode também encaixar a bateria. Vamos encaixar a bateria novamente. E uma dica que eu dou para vocês também, galera, que tá com esse problema, verifiquem também os cabos SATA de vocês. Desencaixem os cabos SATA, encaixem de novo, para ver se não é algum mau contato com o cabo SATA.
tá bom? Tem todos esses detalhes aí. Vamos ver se eu consigo encaixar com uma mão só, beleza? Só colocar um parafusinho de apoio. Agora vamos encaixar tudo aqui de novo. E vamos ver se só um reset de BIOS dá certo. Porque, galera, às vezes, alguma atualização, às vezes o SSD sofreu alguma atualização de firmware, que é raro, mas acontece. Ou a BIOS perdeu a configuração e mudou o modo SATA dos HDs aqui de HCI, né? A HCI, que é o padrão mais novo aí dos reconhecimentos dos cabos SATAs, para IDE. Aí pode ocasionar essa lentidão que a gente está vendo aqui. Mas vamos lá, vamos iniciar de novo. Provavelmente vai pedir para a gente aqui entrar na BIOS para modificar a data e hora. Olha, já alterei a data e a hora aqui. E aqui em boot, ó, a gente pode ver que a gente tem um SSD UpGamer, que provavelmente é o SSD que está o sistema operacional. Aqui, ó, em Hard Drivers, BB Priorities, a gente encontra os dois. Então vamos dar um ESC aqui. Vamos dar um Save e Exit. Save e Reset. Para a gente salvar essa configuração de data e hora somente. E vamos ver se ele vai entrar no sistema operacional, se vai ser mais rápido a entrada aqui. Ó, mudou de tela, vamos ver se vai carregar o Windows. Bandeirinha do Windows apareceu, que a gente quer ver se vai entrar mais rápido somente com essa configuração, somente com esse reset de BIOS aqui. Galera, nada feito. Ainda está demorando muito para a gente conseguir entrar no sistema operacional. Isso não é normal. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar a máquina. Vou desligar a máquina aqui. Já era para ter iniciado, um SSD não demora tudo isso. E vamos desconectar a energia. Ou o SATA, né? Pode desconectar somente o SATA, que ele não vai ler. Vamos desconectar somente o SATA. E vamos ligar esse computador. Pra gente ver, porque provavelmente um HD é de dados e o outro tem um sistema operacional por ter dois SSDs, né? Acredito que muita gente faz isso. Ó, desconectando, olha só que interessante isso que aconteceu agora. Quando a gente desconecta esse SSD da ZADAC, olha só o que mostra pra gente aqui, ó. Seu PC, your PC device needs to be repaired. Então aqui, cara, esse tipo de defeito eu já vi, tá? E provavelmente na hora da formatação desse computador aqui, o cliente deixou, o usuário, né? Ele deixou os dois SSDs conectados, tá? Os dois SSDs virgens lá conectados. E o instalador do Windows, às vezes, escolhe de forma automática onde vai colocar a partição de boot. Aí, se ele decidir que o SSD 1 é o melhor lugar para o boot, mas o usuário escolher o SSD 2 como destino de instalação do sistema, ele pode fazer o seguinte: no SSD 1, ele colocar a partição de boot, que é EFI, né, o SysO reservado para o sistema, e no SSD 2, a partição do sistema, onde contém a pasta do Windows, programas e tudo mais. Aí isso cria uma dependência dos dois SSDs. É isso daí. Que coisa louca, né? Aí se você tirar, que nem aconteceu aqui, eu tirei um, ele não vai entrar no Windows. Aqui a gente pode ver que é meio que uma página do Windows, né? E ele cria uma dependência de um para o outro, cara. Aí fica essa palhaçada que a gente está vendo aí. Aí o Windows não vai iniciar mesmo, por falta da partição do boot, que provavelmente está no outro, no caso está nesse SSD, né? Às vezes a partição do boot está nesse SSD, que o UpGamer tá com a partição do Windows, por isso que tem essa tela azul aqui, como se fosse uma tela de configuração do Windows. Loucura, né? Vamos ver isso na prática agora. Galera, vamos lá. O que eu fiz? Tirei os SSDs de dentro da máquina, coloquei... Isso aqui é como se fosse uma case, tá? Só não tem aquela caixinha de metal. E o outro, UpGamer, eu coloquei nessa outra dock aqui em cima, tá? Então tá aqui, eles já estão sendo reconhecidos pelo sistema. Vou lá mostrar para vocês, ó. Aqui no nosso explorador de arquivos, a gente já tem, ó, o disco local H, olha só, que está aqui escrito reservado pelo sistema. Tá? Lembra que eu falei para vocês, ó, sobre a questão das partições?
aqui o disco novo volume I. E olha só, nesse novo volume I, vamos só reconhecer primeiro o que é o que aqui, olha só. Eu cliquei aqui já no Crystal Disk Info e aqui a gente já tem alguns parâmetros, ó. O ZADAC, que é aquele SSD do usuário, ele tá com a nomenclatura aqui, ó, a letra de unidade é a letra N, e o outro, que é o UpGamer 240 GB, é o que tem a letra de destino aqui H e I. Então a gente já tem esses parâmetros aqui. Aparentemente os SSDs estão saudáveis, 100%. Esse aqui só mostrou saudável, tá? Saudável 100%, mas ambos estão saudáveis, certo? Então aqui no explorador de arquivos, ó, H e I são os mesmos, né? H e I são o mesmo disco. Então se eu desconectar o I, o H vai sair porque tem essa partição reservada pelo sistema, correto? Então aqui, se a gente clica em cima do I, a gente vê que é uma partição aqui de arquivos, né? Não tem o Windows, tem o Program Files aqui, mas não é o que tem todos os programas do Windows. A gente vê que tem esse Media Fable aqui, deve ser alguma coisa criada pelo próprio usuário. Riot Games deve ser jogos, né? Steam Library, que provavelmente é o HD secundário onde ficam os jogos instalados dessa máquina, onde tem 43 GB, correto? Então se a gente vir aqui no outro disco de armazenamento, que é o N, aí sim a gente tem as pastas, né, que a gente precisa. O meu computador está mostrando essas outras porque eu deixo habilitado para exibir pastas ocultas, mas o seu não vai exibir isso aqui. Só vai exibir as que estão mais fortes, as pastinhas mais escurinhas aí, ó. Então aqui sim a gente tem todos os programas, todos os arquivos do Windows, ó. E aqui em usuários, users, a gente tem a pasta do usuário local, que é a sua pasta aí. A sua pode estar escrito outro nome, ou usuário, ou seu nome, alguma coisa do tipo. Então aqui vocês têm todo o backup de vocês, ó, tudo que tem na área de trabalho, documentos, OneDrive, então tá tudo aqui. É isso que vocês precisam, é dessa pasta que vocês têm que fazer aqui no caso, o backup para uma possível reinstalação do Windows, tá? Do sistema operacional. Dito isso, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui com o botão direito, vamos em gerenciar. Abrindo o gerenciador do computador aqui, a gente vai em gerenciamento de disco. E aí entra aquele caso que eu falei para vocês aí, ó, sobre as questões da partição. A gente já sabe das letras lá, né? A letra de caminho, vou maximizar aqui. Ó, a letra N, que é o disco local que tem o sistema operacional, como vocês viram. Ele tem aqui, ó, uma partição de recuperação, 556 MB, que é uma partição de recuperação. E a parte de cima, olha só, aquele que é o H e o I, beleza? Que é acho que é o UpGamer esse daqui, né? Reservado pelo sistema, que seria a partição FI System, que pode aparecer no de vocês. Então, se você está com dois SSDs conectados e vê uma partição FI System ou reservada pelo sistema em um SSD, que é esse caso aí, e no C, que é, cadê, ó, o C, em outro, você está olhando justamente para essa divisão anômala que a gente está falando, por isso que um está dependendo do outro. O correto é essa partição aqui, está aqui embaixo junto com o SSD do sistema. Por isso que está fazendo aquilo, de a gente desconectar um e não entrar no sistema operacional. Dito isso, galera, o que a gente pode fazer? A reinstalação do Windows. Aí o que eu vou adiantar para vocês quando vocês forem fazer? Coloque somente o SSD que vai ser formatado na sua máquina, formate ele primeiro para que o Windows crie todas as partições no SSD correto para não acontecer esse problema. Aí sim, depois você pega, instala e encaixa, né, o SSD de armazenamento para não ocorrer isso. Aí eles não vão ter essa dependência. Já estou aqui com o SSD do Windows, já está aqui na partição. Galera, é basicamente essa aqui, ó, é a janela lá onde a gente pode acabar fazendo bobeira, tá? Do próprio Windows escolher onde que ele quer deixar a partição de boot. Por isso é essencial você desconectar o seu SSD ou seu NVMe, sei lá. Quando você for instalar o Windows, deixe somente o disco que você usa, né? Somente o disco de instalação do Windows ligado. Depois conecte seus outros HDs, que nem eu tenho um PC lá em casa lá que ele tem 3 HDs. Então toda vez que eu vou fazer algum tipo de processo de formatação, eu desconecto eles e deixo somente o que eu quero para o sistema. E é isso que eu estou fazendo, certo? Aqui o que acontece? Imaginem que aqui nessa parte, aqui nessa tela aqui, ó, seria 2 SSDs vazios, imaginem, tá? E aí eu clico no de baixo para fazer a instalação do Windows. O próprio Windows pode, que nem eu falei para vocês, escolher
de forma automática o outro SSD para criar aquele boot de inicialização. Vamos lá, já coloquei os dois SSDs aqui, o ZADAC para o sistema operacional e o outro também já está lá, ó, que é o nosso de arquivos, né, que tava aqueles jogos lá, beleza? Que é o UpGamer de 256 GB, 240. E aqui eu acabei de fazer um teste de leitura e escrita naquele SSD da partição D, que é o de arquivos, beleza? O UpGamer tá ok, ó, tá saudável, é isso mesmo, os parâmetros que a gente tem de um SSD bom, certo? E o outro, ZADAC, o que eu tô percebendo? Eu senti um pouco de lentidão nesse Windows, por mais que a gente formatou, eu senti que ele tá meio esquisito, ele funcionou legal até no, como vocês viram, iniciou, reiniciou, belezinha, mas depois ele começou a ficar bem estranho. E se vocês lembram aí no começo do vídeo, eu mostrei para vocês aí sobre a construção do SSD, a controladora das memórias, as memórias, ele é um produto, né, é um eletrônico, então corre sim o risco aí de apresentar problemas. A gente tem aqui o SSD dessa marca e a memória também dessa marca ZADAC, que provavelmente é kit chinês, né, algum tipo de memória chinesa. E antes, né, de eu ter mostrado isso daqui para vocês, lembram aí que tinha uma partição reservada para o sistema nesse local aqui. Provavelmente no de vocês pode aparecer aqui, ó, reservado para o sistema. Para vocês resolverem esse problema, vocês vão clicar com o botão direito em gerenciar. Aqui eu já fiz o trampo, tá? E vocês vão ver aqui, ó, olha só como que é agora o jeito certo. Lembra que eu falei das partições? Agora está tudo no C2 ponto, ó, reservado pelo sistema. E a íntegro de partição de recuperação. Antes só tava essas duas no C2 ponto. Aí, agora com a formatação correta ficou as três no C2 ponto, que é aquele ZADAC lá de 128 GB. Aqui ela estava ativa essa partição e estava aparecendo aqui, ó. Então eu não quero que apareça aqui. O que eu fiz? Só vim aqui, cliquei com o botão direito e coloquei excluir volume. Somente isso, só deixar desse jeito, vai ficar pretinho aqui, é só 51 megas, não tem problema nenhum. E aí sim sumiu a partição daqui. Aí ficou perfeito, beleza? E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer agora um teste no C2 pontos, só para a gente ver como que tá a leitura escrita desse ZADAC aqui. Por padrão, a maioria dos SSDs é isso daqui, esse tipo de padrão aqui que a gente tem, ó, de leitura escrita, e esse UpGamer passou no teste, está ok. E agora a gente vai fazer um teste aqui no C2 pontos, para a gente ver a leitura escrita desse carinha, tá? Nesse momento, deixe somente o teste fazendo, não mexa no computador, para a gente ter uma aferição muito boa aí de leitura escrita, beleza? A gente já pode ver que está demorando um pouquinho para já começar essa leitura. E assim, a questão de boot compartilhado que nem estava acontecendo no começo aqui, pode dar problema, galera? Pode sim, tá? Pode dar problema sim, às vezes em alguma atualização do Windows, o computador pode reiniciar e algo dá errado na reconfiguração do bootloader. Aí pode sim ter problemas aí na inicialização, uma demora e tudo mais. Mas esse caso aqui, o que está me indicando e tudo parece apontar que esse SSD ZADAC aqui está com algum problema ou de bad block ou a controladora está ruim, porque olha a demora que já está para a gente fazer a primeira leitura ali, tá? Então é por isso que aquele boot estava extremamente lento. E a gente já sabe que eletrônico ele pode dar sim um tipo de defeito intermitente. Pode ser que ele funcione bem, que nem a gente formatou, ele funcionou, não deu nenhum erro na formatação, iniciou bonitinho, reiniciou. Só que conforme eu fui mexendo, eu notei que ele começou a ficar muito lento. Às vezes travava, às vezes demorava um pouco mais na hora de iniciar o Windows. Então eu resolvi terminar o vídeo aí fazendo o teste correto que eu já queria mostrar para vocês, para a gente desvendar esse mistério de uma vez por todas. O problema do seu PC pode ser somente o boot compartilhado ou pode ser somente o defeito de SSD. Eu acredito que se ele tivesse ok esse SSD aí, esse compartilhamento dos boots aí não iria ter efeito algum. Mas como eles estavam compartilhados e provavelmente esse PC aqui, esse SSD está com defeito, está muito nítido que isso está acontecendo, ó, porque a gente ainda não tem nenhuma aferição desse SSD, cara. A gente está tentando fazer uma leitura escrita aqui e não está dando certo. Eu consegui fazer uma pequena leitura escrita antes de começar a gravar para vocês e eu vou deixar aí para vocês verem o resultado final do SSD. Nessa segunda etapa aqui que eu estou gravando o vídeo, já não estou conseguindo ter uma aferição bacana, tá? Então fica a dica aí, às vezes o seu problema aí de inicialização lenta pode ser a marca do seu SSD. Evite comprar SSDs muito baratos, todos estão
suspeito, todas as marcas estão sujeitas a isso, tá? É um defeito eletrônico e um defeito intermitente. Pode ser que funcione bem ou pode ser que não. Então, se você ainda tiver acesso ao seu SSD, tiver dados importantes, faça o backup para não ter dor de cabeça. Fechou? Tá aí, o vídeo de hoje vai ficando por aí. Espero ter solucionado o seu defeito com essas informações que eu passei no vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. Fechou? Até agora nada, esse SSD está horrível. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau. É nóis!